Imaginemos um mundo onde os reis eram reverenciados como deuses opressores, onde cidades monumentais eram erguidas sob um sol escaldante e rituais secretos eram realizados dentro de templos cobertos de ouro. Um império tão poderoso que ousaria desafiar o próprio Deus e pagaria um preço alto por isso. O Egito era uma terra de grandiosidade e brutalidade. Enquanto a nobreza se banhava no luxo, os hebreus eram chicoteados para construir cidades faraônicas. Nos templos, as festividades aconteciam entre banquetes repletos de vinho e danças sensuais, enquanto sacrifícios eram oferecidos a deuses com rostos de animais. Você sabia que os egípcios praticavam sacrifícios humanos para garantir sua passagem para a vida após a morte? Algumas sacerdotisas até ofereciam seus corpos como parte de rituais sagrados, e até mesmo o pão que comiam desgastava seus dentes devido à areia que se misturava à massa. Nesta imersão profunda, viajaremos no tempo para explorar a realidade do Egito bíblico. Como era a vida cotidiana de um egípcio comum? Como trabalhavam? O que comiam? Como a sociedade era organizada? E o mais importante, como era a relação entre egípcios e hebreus? Acredite, o que vamos revelar aqui pode mudar sua visão sobre a Bíblia. Mas antes, diga-me, de qual cidade você está assistindo a isso? Quero saber o que você pensa sobre o Egito bíblico e como o imagina. Quando falamos sobre o Egito na Bíblia, nos vêm à mente imagens grandiosas, pirâmides colossais, templos majestosos, o deserto escaldante. Mas como era essa civilização na realidade? O Egito bíblico não era apenas uma terra de faraós e palácios luxuosos. Era uma civilização estrategicamente posicionada que prosperava graças ao maior rio do mundo, o Nilo. Sua localização no nordeste da África fez dele um dos reinos mais influentes da antiguidade, com um domínio que se estendia por milhares de quilômetros. No entanto, há algo que poucos sabem. O Egito nos tempos de José não era o mesmo Egito dos tempos de Moisés, nem o Egito para onde fugiu a Sagrada Família no Novo Testamento. Isso acontece porque o Império passou por diferentes períodos e governantes ao longo dos séculos. No Antigo Testamento, o Egito era governado por faraós autoritários, e sua economia dependia de uma agricultura altamente organizada. O Nilo era a alma da nação. Suas cheias anuais fertilizavam a terra, garantindo colheitas abundantes. No entanto, no período do Novo Testamento, o Egito estava sob domínio romano, o que trouxe mudanças drásticas em sua cultura e administração. Mas há algo que nunca mudou: o deserto e seu clima extremo, desafios constantes para seus habitantes. Ao contrário de muitas regiões do mundo, o Egito praticamente não recebia chuvas. Toda a vida girava em torno do Nilo. Sem ele, a sobrevivência seria impossível. O calor era implacável, influenciando até mesmo o vestuário. O linho era o tecido mais utilizado, pois sua leveza ajudava a suportar as altas temperaturas. E aqui vai uma curiosidade interessante. Os egípcios costumavam aplicar óleos perfumados na pele, não apenas para hidratação, mas também para afastar insetos. Os hebreus, que viveram como escravos no Egito por séculos, experimentaram essa dura realidade em primeira mão. Enquanto os egípcios moravam em casas de tijolos de barro, os escravos frequentemente tinham que se contentar com moradias precárias e condições de vida miseráveis. Isso nos leva a uma pergunta fundamental: como era a organização social dessa sociedade? Como funcionavam o trabalho, a economia e a hierarquia no Egito? No próximo capítulo, vamos mergulhar mais fundo nessa realidade e desvendar o dia a dia no Egito bíblico. Você pode se surpreender ao saber que as mulheres egípcias tinham mais direitos do que em muitas outras civilizações da época. O Egito era uma potência agrícola e comercial. Seu solo fértil, renovado anualmente pelas cheias do Nilo,
Permitia o cultivo de trigo, cevada, linho e papiro. O excedente agrícola era usado para alimentar a população, pagar trabalhadores e enriquecer o império. Mas essa prosperidade não era para todos. A economia dependia de uma estrutura social rígida e de impostos elevados. Os camponeses trabalhavam do amanhecer ao anoitecer, entregando parte de suas colheitas ao governo. Os artesãos produziam joias, cerâmicas e móveis luxuosos para a elite. Os comerciantes atravessavam o deserto, trazendo especiarias e bens exóticos. No topo dessa pirâmide social estava o faraó, considerado um deus vivo, exercendo controle absoluto sobre o exército, a religião e a economia. Mas onde os hebreus se encaixavam nessa sociedade? A Bíblia nos conta que eles foram escravizados no Egito e obrigados a trabalhar em imponentes construções. Enquanto os egípcios comuns tinham certos direitos e até alguma mobilidade social, os escravos não tinham escolhas. Seus dias eram marcados pelo trabalho árduo e pela servidão. Curiosamente, as mulheres egípcias desfrutavam de mais direitos em comparação com muitas outras sociedades antigas. Elas podiam ser comerciantes, escribas e até governantes. Algumas chegaram ao trono, como a famosa Hatshepsut. No entanto, as mulheres hebreias não tinham esses privilégios e eram tratadas como parte da classe servil. Mas se a sociedade egípcia era tão avançada, por que os hebreus sofreram tanto nela? Como realmente funcionava o sistema de escravidão no Egito? Todos os escravos eram estrangeiros, ou também havia egípcios entre eles? Se você acredita que Deus sempre protege seu povo, deixe seu comentário agora mesmo com estas palavras: Deus é meu libertador. Os hebreus eram escravos. A escravidão é uma das marcas mais sombrias da história da humanidade. Mas o que realmente aconteceu no Antigo Egito? Será que os hebreus foram escravizados da maneira que geralmente imaginamos? A Bíblia nos relata que os hebreus foram submetidos a um regime cruel de trabalhos forçados no Egito. Êxodo 13:14 descreve essa situação da seguinte forma: Os egípcios, pois, fizeram servir aos filhos de Israel com dureza, e amargaram-lhes a vida com servidão pesada em barro e tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o seu serviço, em que os faziam servir com rigor. No entanto, alguns historiadores modernos debatem sobre como realmente funcionava a escravidão no Egito Antigo. A servidão ia além do modelo tradicional de escravidão que conhecemos em períodos posteriores. Nem todos os trabalhadores forçados eram prisioneiros acorrentados. Muitos escravos eram estrangeiros capturados em guerras, mas também havia egípcios que perdiam sua liberdade devido a dívidas. Os hebreus provavelmente faziam parte dessa categoria de servidão compulsória, vivendo sob um regime severo e sem direito de escolha sobre seu próprio destino. O faraó os via como uma ameaça, pois sua população crescia rapidamente. Para controlá-los, decretou a morte de seus bebês do sexo masculino. Êxodo 1:22. O trabalho realizado pelos escravos era exaustivo. Muitos eram forçados a produzir tijolos de barro e palha, materiais essenciais para as construções egípcias. Além disso, havia aqueles que trabalhavam em plantações, transportavam pesadas pedras para templos e monumentos ou serviam nas casas da nobreza. Mas há um detalhe interessante. Os trabalhos mais árduos não estavam relacionados às pirâmides, pois estas foram construídas séculos antes da época de Moisés. No tempo dos hebreus, o esforço escravo estava concentrado principalmente na construção de cidades como Pitom e Ramessés, Êxodo 1:11. Nem todos os servos viviam sob as mesmas condições. Aqueles que trabalhavam nas residências das famílias nobres tinham uma vida relativamente mais branda, encarregando-se de tarefas domésticas. No entanto, a grande maioria enfrentava uma existência marcada por sofrimento, castigos físicos e condições desumanas.
O Egito, que para muitos parecia um reino de riqueza e esplendor, ocultava um sistema brutal de opressão contra os mais desfavorecidos. Mas Deus não se esqueceu do seu povo. O clamor dos hebreus chegou até ele, e a história de sua libertação estava prestes a começar. Agora surge a grande questão: como Deus demonstrou seu poder diante do faraó, como um simples homem como Moisés conseguiu enfrentar o governante mais poderoso da terra. No próximo capítulo, exploraremos como o Senhor utilizou pragas e sinais sobrenaturais para humilhar o Egito e libertar seu povo. Se você acredita que Deus ouve o clamor dos aflitos e traz libertação, comente agora: o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. O papel da mulher no Egito Antigo era único para sua época. Enquanto muitas civilizações tratavam as mulheres como meras propriedades de seus maridos ou pais, no Egito as coisas eram um pouco diferentes. As mulheres egípcias tinham mais direitos do que em muitas outras culturas do mundo antigo. Mas isso significava que sua vida era fácil? Ao contrário do que acontecia em diversos povos vizinhos, as egípcias podiam possuir terras, administrar negócios e até mesmo pedir o divórcio. Algumas se tornavam comerciantes, médicas e sacerdotisas. Em casos raros, chegaram até mesmo ao trono, como a poderosa Hatshepsut, que desafiou as tradições e governou como um faraó. Porém, essa aparente liberdade tinha limites. A sociedade egípcia ainda era patriarcal, e o destino da maioria das mulheres estava ligado ao casamento e à maternidade. Muitas eram obrigadas a se casar ainda jovens, e seu valor era medido pelo número de filhos que podiam gerar. Se você acha que a realeza vivia casamentos perfeitos, aqui está um fato surpreendente. Os faraós frequentemente se casavam com suas próprias irmãs ou meias-irmãs. Sim, o casamento entre irmãos era comum na família real, pois acreditavam que isso preservava a pureza de sua linhagem divina. Para o povo comum, o casamento era bem menos complicado. Não havia cerimônias religiosas nem contratos formais. Bastava que o casal começasse a viver junto para que a união fosse considerada oficial. Além disso, o divórcio era permitido e tanto o homem quanto a mulher podiam solicitar a separação. Mas e as mulheres hebreias? Sua vida no Egito não era nada privilegiada. Como pertenciam à classe servil, não tinham os mesmos direitos. Muitas eram forçadas ao trabalho pesado, enquanto outras serviam como criadas nas casas egípcias. Seus destinos eram determinados pelos senhores que as possuíam. No entanto, em meio a essa cultura que misturava poder e opressão, Deus já estava preparando uma grande libertação para seu povo. Violência, crime e punições no Egito Antigo. Quando pensamos no Egito, logo nos vem à mente templos majestosos, pirâmides imponentes e uma civilização avançada. Mas por trás de toda essa grandeza, havia um sistema de justiça severo, onde o castigo era rápido, cruel e muitas vezes implacável. No Egito Antigo, a lei era controlada diretamente pelo faraó, que era considerado a encarnação do deus Horus. Desafiar a ordem significava desafiar os próprios deuses. E ninguém queria fazer isso. As punições variavam conforme o crime, mas até mesmo infrações menores podiam resultar em castigos brutais. Se alguém roubasse comida, era açoitado em público. Se mentisse para um superior, poderia ter uma orelha cortada. Se fosse acusado de traição, a morte era quase certa. Algumas execuções incluíam ser enterrado vivo, queimado em praça pública ou até mesmo lançado aos crocodilos famintos do Nilo. Havia também um método peculiar de julgamento, a prova do rio. Se alguém fosse acusado de um crime sem provas concretas, era jogado no Nilo. Se sobrevivesse, era considerado inocente, mas se afogasse, bem, a justiça egípcia considerava isso uma confirmação da culpa. E quanto aos escravos hebreus, para eles não havia proteção alguma.
Os castigos físicos eram constantes e a vida de um escravo tinha pouco valor. Se um trabalhador se tornasse fraco ou doente, simplesmente era substituído. O Egito era uma terra de riquezas, mas também de opressão. O poder absoluto do faraó mantinha todos sob controle. Porém, um dia, um homem ousaria desafiar esse sistema. Um hebreu, criado dentro do próprio palácio real, voltaria para confrontar o faraó com a autoridade do Deus Todo-Poderoso. Moisés estava prestes a mudar a história. Mas antes de falarmos sobre as pragas e o êxodo, há um outro lado do Egito que poucos conhecem: sua relação com o prazer, a sensualidade e os rituais estranhos que faziam parte de sua cultura. Se você crê que Deus é justo e trará juízo aos oprimidos, comente agora: Deus é meu juiz. A visão do sexo e do prazer no Antigo Egito, existe um aspecto da cultura egípcia que poucos conhecem: sua visão sobre o sexo e o prazer. Ao contrário de muitas sociedades antigas que tratavam esses temas com severidade e tabus, os egípcios tinham uma mentalidade muito mais aberta. O erotismo fazia parte do cotidiano. Festas regadas a vinho, danças sensuais e rituais de fertilidade eram comuns, até mesmo dentro dos templos religiosos. Algumas celebrações incluíam procissões com estátuas de deuses adornadas com símbolos sexuais. Havia festividades religiosas que praticavam costumes que nos dias de hoje seriam considerados chocantes. E aqui vai um fato surpreendente: existia algo chamado prostituição sagrada. Algumas mulheres serviam nos templos como parte dos rituais de fertilidade. Acreditava-se que o sexo nesses contextos trazia bênçãos e garantia colheitas prósperas. Os faraós levaram essa cultura ao extremo. Dentro da família real, os casamentos entre irmãos eram comuns para preservar a pureza do sangue divino. O incesto não era visto como algo imoral, mas sim como um dever sagrado. A arte egípcia também refletia essa visão natural da sexualidade. Existem papiros e esculturas com representações explícitas que demonstram que o sexo não era um tema proibido. Pelo contrário, era considerado uma parte essencial da vida e até mesmo da espiritualidade. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre isso? O Egito era uma terra marcada pela idolatria e pela corrupção moral. Deus advertiu seu povo para não seguir os costumes das nações pagãs. Em Levítico 18:3, o Senhor ordena: "Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos." Isso nos ensina que Deus chamou seu povo para ser santo, separado e diferente do mundo. Enquanto o Egito se afundava nos prazeres carnais e na idolatria, o Senhor queria que os hebreus vivessem em obediência e pureza. Rituais e religião no Antigo Egito. Mas os egípcios não cultuavam apenas o prazer. Sua idolatria ia muito além. Deuses com formas de animais, como gatos, crocodilos e falcões, eram adorados e até mesmo mumificados como sinal de devoção. No centro desse sistema religioso estava o faraó, considerado um deus vivo. Ele não era apenas um rei, mas a encarnação da divindade na terra. Qualquer ameaça ao faraó era vista como um desafio direto aos deuses e punida com extrema severidade. Mas havia algo ainda mais sombrio: os sacrifícios humanos. Embora não fossem frequentes, algumas cerimônias exigiam oferendas de vidas humanas, especialmente em rituais funerários ou para selar alianças com os deuses. Alguns faraós eram enterrados junto com seus servos, que eram sacrificados para acompanhá-los na vida após a morte. Os egípcios também eram obcecados com a eternidade. O processo de mumificação era extremamente complexo, podendo levar até 70 dias. Durante esse tempo, os órgãos internos eram removidos para preservar o corpo.
Os ricos e nobres gastavam verdadeiras fortunas, construindo tumbas repletas de riquezas e amuletos, acreditando que isso garantiria uma travessia segura para o além. Porém, quem pensa que o Egito era apenas superstição está enganado. Os egípcios possuíam um conhecimento avançado de medicina. Utilizavam ervas e mel para tratar ferimentos e, curiosamente, aplicavam pão embolorado para curar infecções, séculos antes da descoberta da penicilina. O Egito foi uma civilização poderosa, repleta de conhecimento, riquezas e avanços, mas também marcada pela idolatria, opressão e corrupção moral. Enquanto os egípcios se entregavam aos prazeres e adoravam falsos deuses, o povo de Israel estava sendo preparado para algo maior, a liberdade que só Deus pode dar. Essa história nos deixa um ensinamento claro. Não importa o tamanho da opressão ou quão sombria pareça a situação, Deus sempre ouve o clamor do seu povo e tem um plano perfeito para a redenção. Assim como libertou os hebreus da escravidão, Ele também pode libertar você de qualquer amarra em sua vida. A pergunta é: em qual Egito você está preso? Escravidão espiritual, prazeres vazios, falsas crenças. A Bíblia nos chama a sair das trevas e caminhar na luz de Deus. Se essa mensagem te fez refletir, inscreva-se em Segredos Bíblicos, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade. Deus tem um propósito para você. Comente agora: Deus é meu libertador. Inscreva-se e descubra mais segredos ocultos na Bíblia.